Seja bem-vindo a mais um episódio do Profissional Cast, um podcast dedicado a falar sobre carreira, liderança e ambiente corporativo. Nesse podcast eu trago executivos de grandes empresas para que eles possam compartilhar grandes estratégias, muitas experiências e vários insights. A grande sacada é você aprender, aplicar, gerenciar a tua carreira como negócio para fazer a tua carreira acelerar. No episódio de hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Olha só o currículo dela. Raíssa Mendes já trabalhou em empresas como Grupo RBS, DASA, Coca-Cola, Paranapanema e atualmente atua como Head de Pessoas da WeWork. Tem uma trajetória de crescimento exponencial, começou como assistente de RH até essa posição executiva. Pergunta, como você fez isso? Muito tempo de experiência. Até eu fico perguntando em alguns momentos. Nossa, que rápido, né? Mas eu acho que foi muita dedicação e muito amor pelo que faço. E as trajetórias foram muito importantes para que eu conseguisse ser head hoje dentro da WeWork, né? Então, cada experiência eu carreguei e aprendi uma coisa diferente. E se você reparar, eu nunca repeti segmentos na minha carreira profissional. Sempre foram segmentos muito diferentes, né? Então, geralmente você fala assim, eu sou especialista num segmento X. Você virou executiva dentro do segmento Y. Eu não. Eu sempre fiz trajetória dentro de segmentos muito distintos. E que te dá uma visibilidade de mercado muito mais robusta. Né? Então, eu comecei como assistente, mas quando eu comecei na faculdade de psicologia, eu não queria fazer psicologia primeiro, né? Eu queria fazer medicina e não passei em medicina. Aí eu fui fazer psicologia como segunda opção. E no primeiro ano eu falei, não, eu queria trabalhar. Eu falei, mãe, não quero mais ficar dependendo de você, eu vou trabalhar. Comecei com consultoria de RH. Que legal. Então, eu trabalhei com consultoria de RH, estagiária, fazendo recrutamento e seleção para diversos segmentos. Então, eu fiz muito recrutamento e seleção para empresas muito tops aí no mercado. E aí, depois disso, eu fiz um processo ali para uma das empresas que era cliente dentro da consultoria. E eu fui internalizada, que foi o Plano e Plano, que é do Grupo Cirela. Uhum. E aí, eu virei a chave de consultoria para empresa. E aí, comecei a minha trajetória em empresa. Então, eu acho que é muito importante, principalmente para o profissional de RH, ter essa experiência em consultoria. Porque você ser consultoria, você te dá uma agilidade, te dá uma percepção de negócio, te dá uma percepção de mercado que muitas vezes a empresa não te dá. E aí, quando eu fiz essa mudança para a empresa, foi quando eu comecei a crescer. Então, eu já trabalhei em vários segmentos e em várias áreas dentro de RH. Então, trabalhei em benefício, trabalhei em recrutamento e seleção, trabalhei com treinamento, trabalhei como business partner e fui criando mais robustez para hoje conseguir assumir uma posição de head, conseguir olhar todo o RH. E, literalmente, faz a diferença hoje como generalista e não só especialista. É interessante essa provocação, porque eu vejo que muitos profissionais, independente de ser da área de RH ou qualquer outra área, eles não têm essa versatilidade de segmentos. A grande maioria dos profissionais, eles fazem uma profundidade no único segmento. Até quando eles estão na fase de transição ou buscando recolocação, meio que eles fecham os olhos ali, entendendo que só existe aquela possibilidade. O que despertou em Raíssa para ela falar o seguinte, não, faz sentido olhar para outros segmentos e isso vai ser importante para minha carreira? A Raíssa sempre foi muito intensa. Então, por exemplo, quando eu estava na empresa, eu sou uma pessoa muito intensa. Então, eu dou profundidade daquilo que eu tenho. Então, por exemplo, o WeWork. Eu vou na reunião de negócio. Eu sou a pessoa que entra em reunião de negócio de tudo. Negócio financeiro, negócio de vendas, para entender o business. E para isso, para mim, foi todos os segmentos que eu trabalhei. Então, construção civil, saúde. Então, eu entrava com profundidade naquele segmento. Então, eu tinha entendido que eu já tinha absorvido tudo que eu podia naquele segmento. Eu queria conhecer outro segmento. Porque, assim, meu background daquele segmento, para mim, já era o suficiente. Eu conseguia fazer uma análise crítica daquilo no mercado. E aí, eu fui buscar desafios diferentes. Porque cada segmento te dá um desafio diferente. E eu sou uma pessoa movida a desafio. Então, por exemplo, se eu seguisse no mesmo segmento, os desafios são muito similares. Não te traz um profissional robusto. Porque você tem profundidade no segmento. Mas quando você olha mercado, você não tem profundidade. Tá, vamos descer um pouco mais. Maiores aprendizados de ter passado em diferentes segmentos. Quais são? Top 3, assim. Top 3 aprendizados. Inteligência emocional primeiro. Por quê? Porque com inteligência emocional você consegue conduzir qualquer coisa, né? Então, e isso para mim me dá uma visão muito ampla daquilo. Então, quando eu consigo ler o cenário, ler o negócio e ter inteligência para em que momentos eu consigo entrar, em que momentos não consigo entrar e tá tudo bem,
Porque as pessoas falam assim, olha, eu sou um executivo, eu preciso dar opinião, eu preciso comentar sobre tudo, eu preciso estar em tudo. Você não precisa. Você precisa ter um olho clínico para você entender que momento que você entra e que momento você não entra. Que momento que os outros podem estar por você. Sim. Né? Então, eu falo que quanto mais você sobe, é menos sobre profundidade, mais sobre influência. Então, para mim, inteligência emocional cabe muito como top one ali para ser um executivo, né? Ok. Então, o pessoal assiste Game of Thrones, que vai te dar uma percepção muito clara sobre isso. Segundo, eu digo comunicação, né? Então, você se comunicar é a porta de tudo. Então, assim, o que eu comunico não é o que sai da minha boca, é o que a pessoa entende daquilo que eu tô falando. Repete. A minha comunicação Não, não é o pedi que pra eu tu falo. repetir. Eu pedi pra você repetir. Sempre quando eu tô aqui, eu penso o seguinte. Eu me coloco na posição de quem tá ouvindo. Sim, E quando eu peço pra tu repetir, é porque na minha cabeça eu falo o seguinte. Quem tá ouvindo precisa entender isso. Quem tá ouvindo precisa entender isso. Quem tá ouvindo... E assim, fica na minha cabeça o tempo inteiro. Porque eu concordo 200% com o que tu acabou de falar. Mas eu vejo que poucos profissionais têm esse entendimento. muito pouco. É uma porcentagem mínima dentro de uma empresa. Porque se você parar para pensar, todas as empresas, o primeiro problema da empresa é a comunicação. Sim. Falta de. Exato. Porque a pessoa não consegue passar com clareza aquilo que ela quer falar. E a clareza é o que você entende sobre. Então, por exemplo, a minha forma de comunicar com você é de uma forma e você vai compreender. A minha forma de eu comunicar com uma outra pessoa é de um outro jeito. Então, não é o que eu falo, é aquilo que a pessoa entende daquilo que eu falei. Exato. Né? Então, e eu preciso conhecer meu público interno para eu entender quais são as vertentes de comunicação. Perfeito. Né? Então, como eu me comunico com as pessoas que estão ali no operacional, no dia a dia, como eu me comunico com o executivo, como eu me comunico com o meu time, como que eu comunico com o meu stakeholder. Então, se você conhece a pessoa, e eu tô falando do indivíduo, não tô falando daquele número daquela pessoa dentro da empresa, tô falando daquele indivíduo que eu conheço, que eu consigo conhecer, porque eu me conectei com ele, eu consigo me comunicar. Terceiro, eu falei inteligência emocional, né? Foi, Como comunicação e empatia. Por quê? Me dá um exemplo sobre empatia, porque eu quero que a galera que esteja ouvindo entenda. Quando eu olhei pra tua trajetória, o que é que eu observei, tá? Como eu te disse, meu time faz uma curadoria. Falou o seguinte, Rodrigo, a gente acredita que dá um conteúdo muito legal. Olha a trajetória, a experiência, onde ela trabalhou, olha o que tá sobre ela. Eu avalio muito o sobre ali do LinkedIn, porque no sobre diz muito sobre você. Porque ali no LinkedIn é sobre mim. Sim. Então diz muito sobre você. Claro. E eu vi muita coisa sobre gerenciamento do time, sobre programa de treinamento, capacitação. Isso eu falei, poxa, ela tem bagagem pra isso. E quando a gente fala em empatia, eu queria que tu desse exemplos. O empatia é você se colocar no lugar do outro, né? Então, quando eu falo sobre time, sobre gerenciamento do time, eu falo do quanto eu me importo com aquela pessoa, o quanto eu me conheço aquele indivíduo. Então, quanto eu me coloco no lugar daquela pessoa. Que nem hoje na WeWork a gente tem um super desafio. Eu tô falando de um negócio que é 100% presencial, porque eu preciso ter pessoas no prédio. Sim. Abrindo, recepcionando aquele cliente. Numa era que a gente tá falando sobre trabalho híbrido. Isso. Que as pessoas, quando você entra em contato para fazer uma vaga, então qual é o modelo de trabalho de vocês? Então se for 100% presencial não tem nem interesse. Porque tá como top one de necessidades. Ser híbrido e salário. Antigamente era salário, agora o top one virou ser modelo híbrido. Como que você consegue fazer com que as pessoas se engajem? Eu tenho um turnover baixo para um trabalho 100% presencial. É eu me conectar com aquela pessoa e ter empatia. Entender qual que tá sendo a dor daquela pessoa. Daquele público. O que para eles valorizam com o trabalho. Uhum. E é isso que a gente faz da WeWork. Tá. Então, eu digo esse tipo de empatia. Posso trazer exemplos aqui, porque Claro. os pontos que você trouxe eu super concordo. No meu livro tem um capítulo que eu falo sobre a habilidade do futuro, Sim. que é a inteligência social. Eu gosto de trazer esse contexto. Porque não é a habilidade do futuro, é a habilidade que sempre funcionou. Sim. Que é a capacidade de você lidar com gente, conflitos, pessoas dentro do ambiente de trabalho. E o maior desafio é eu entender a outra pessoa e eu virar o tradutor na comunicação para que ela consiga entender. Uhum. E aí, existem dados que falam 55% da nossa comunicação não é o que eu falo. É o que as pessoas veem. Sim. 38% é a tonalidade de como eu falo. Apenas 7% é o conteúdo. Então, a comunicação é exatamente sobre isso. E quando eu entendo isso, tem essa provocação.
E sabe o que é engraçado? Porque, assim, eu sou psicóloga, né? E é muito exercício do desenvolvimento infantil. Quando você fala assim, eu vou criar um filho. Não é sobre o que você fala, é o exemplo que você dá pra ele sobre. Então, por exemplo, você fala assim, não pode comer doce. Você tá virando a cara, você tá comendo doce. O que você comunicou, caiu de crédito. Porque vai falar assim, mamãe, você fala pra mim não comer doce, você tá comendo doce? Então, assim, o exemplo é o primordial. E engraçado, porque quando a pessoa confia em você, e você fala aquilo, você sustenta aquilo, e você é o exemplo para aquela pessoa, quando você erra, não volta pro 0, volta pro -5. Porque você tem que restabelecer a confiança para começar a confiar novamente. E não é fácil isso. Isso, assim, dar o exemplo, ser a pessoa que faz essa comunicação assertiva, junto com o exemplo e junto com as atitudes diárias que vão suportar com que ele vê valor naquilo que você está dizendo. Sim. Entende? Total. E o último ponto sobre a empatia e sobre o trabalho presencial, né? Quando eu anuncio vagas lá para minha empresa, eu só faço uma única pergunta. Obrigatória. Aceita trabalhar 100% presencial? Só isso. Isso é ponto de corte, porque o meu trabalho lá na minha empresa é 100% presencial. Rodrigo, por quê? Porque eu acredito na cultura, sendo mais forte, vivenciada no dia a dia. Eu acredito na velocidade das conexões e do desenvolvimento. E principalmente essa geração mais nova já tem isso de maneira mais clara, né? Tem muita gente que chega para criticar essa nova geração. E eu não chego para criticar essa nova geração, eu chego para entender essa nova geração. Porque eu vejo que a minha geração, a nossa geração, enfim, olha para essa nova geração e fala o seguinte: eles não têm maturidade, E a pergunta que eu tenho, a gente já teve a idade deles, a antiga geração já pensou isso da gente, a diferença é um contexto mais novo. Sim. Que a gente tem que se adaptar com isso. E a provocação que eu tenho para te fazer é como você enxerga essas diferentes gerações dentro de um ambiente de trabalho e como a gente pode lidar com isso? Eu acho que é perfeito. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que a diversidade vem para você fazer o sucesso da empresa. Você imagina, eu não sou a pessoa que é a favor do mesmo perfil. Porque o perfil igual, você vai esperar aquela atitude do mesmo perfil. Com perfil complementar e diverso, você espera o esplêndido daquele trabalho. Então, eu sou muito a favor do perfil complementar. Então, por exemplo, dentro da WeWork hoje, a gente tem os jovens, a gente tem os maduros, e eles se ajudam muito. Porque você fala assim, olha, o jovem ele é muito mais rápido, ele é muito mais hands-on, no sentido de vamos fazer acontecer, traz ideias mirabolantes, pensa fora da caixa, mas o maduro assenta aquela ideia. Traz consistência naquela ideia, traz maturidade naquela ideia e traz o jovem para aprender essa profundidade. E quando você tem o desenvolvimento que não é propriamente dito só do gestor ter que desenvolver aquele colaborador, mas tem o desenvolvimento do time, é muito legal. Sim. Porque eles vão trocando ideias. E um acaba puxando o outro. Então, por exemplo, o jovem traz essa ideia, tipo, olha, pensa fora da caixa, o que você acha disso, o que você acha daquilo? E aí o mais velho traz essa senioridade e assentamento das ideias, mostra pra ele, olha, é muito legal essa ideia, mas vamos fazer dessa forma? Que tal de fazer dessa outra forma? Vamos fazer um plano disso. Porque esses jovens têm muita ideia, mas não tem planejamento, não tem processo. E aí, essa complementaridade faz muito sentido, né? Então, assim, a gente é uma empresa de inovação, né? A gente sempre tá pensando fora da caixa. A gente tem marketplace, a gente tem... O mundo da WeWork é um mundo muito dinâmico. Então, eu preciso ter desses dois perfis para que consiga, cada vez mais, conseguir entregar o meu trabalho com excelência na velocidade que o negócio precisa. Sim. Então, eu não, em nenhum momento eu vou falar que eu não preciso do perfil mais ágil, mas eu preciso também do perfil mais maduro. Sim. Uma pergunta que é polêmica. O papel da integração dessas gerações é do líder das equipes ou do RH? Do líder das equipes. O RH suporta, mas o RH não pode fazer o papel do líder. Eu gosto de trazer isso. Porque é comum os líderes delegarem isso, né? Sim. Isso aqui é papel do RH, aquilo dali é papel do RH, isso daqui é papel do RH. Só que eu acredito que é papel do líder fazer isso. Não, sim, eu acho que o RH tem que suportar, que é o que a gente faz. Eu acho que... E não dá pra terceirizar o papel de líder. Então, assim, a partir do momento que você é líder, você tem que entender que seu job description é isso. Então, assim, integrar seu time, fazer com que seu time consiga ter uma linha de trabalho.
e que em alguns momentos você não vai saber como conduzir, o RH tá ali para suportar. Olha, RH, não consigo conduzir, me ajuda como sair dessa situação, me dá um suporte. E o RH vai no líder, ela não vai no time. Sim. Porque a liderança é do time. A liderança é do líder, né? Então, assim, não tem como eu, RH, entrar na liderança do seu time, porque eu coloco descrédito na sua liderança. Total. Entendeu? Então, eu tenho que capacitar o time, o líder, para conseguir suportar o time, né? Então, e hoje é o trabalho que é mais difícil, tá? Porque o que acontece? Esse público jovem, eles querem uma ascensão profissional muito rápido, né? Então, a gente tem líderes muito jovens. Então, como que você começa a trabalhar... Antigamente, quando eu entrei no RH, eu falava assim, vamos desenvolver essa pessoa para a próxima cadeira em alguns skills. A gente falava só de hard skills. Hoje em dia, a gente não fala de hard skills dentro da liderança, a gente fala de soft skills. Total. Então, por exemplo, porque a gente tem muitos talentos que eles são gênios, que têm toda a competência técnica, que é fundamental, não estou falando que não seja, mas que também tem que vir com toda a questão de maturidade, resiliência, inteligência emocional, né? Como é influente o papel do líder, né? Então, quando você olha hoje a grande população, você fala assim, olha, eu estou pedindo demissão, você não está pedindo demissão da empresa, você está pedindo demissão do líder. 70%. 70%. Outra coisa, se você vai para terapia, você vai entrar... Não, eu estou com problema com o meu líder. Então, tipo, o líder deixou de ser aquela... o papel, tá na minha... o emprego, deixo na minha... saí do emprego, deixei lá. Não, leva pra minha vida pessoal. E hoje, você vê que o líder influencia até no jeito de você operar na sua casa, com a sua família. Então, como que você... E você tem responsabilidade como líder. O que você quer ser visto daquele time, daquela pessoa? Então, você quer ser um líder que é um influente, que consegue agregar na vida profissional, na vida profissional e pessoal daquele funcionário, ou você quer ser aquele líder que literalmente vai criar um obstáculo e um pânico absurdo. Então, eu acho que as pessoas precisam ter mais responsabilidade numa cadeira de liderança. O que eu gosto sempre de analisar, e assim, o meu crescimento exponencial no mundo corporativo, ele não veio pelo esforço, pelo tempo e pela experiência. Ele veio pela estratégia, posicionamento e exposição. E esse é o jogo do mundo corporativo para o crescimento. Porque muitas vezes a gente acredita que a performance que faz a gente crescer. A performance é o piso. Sem ela a gente também não cresce. Claro. Óbvio. Só que eu entendi que o crescimento profissional ele está dividido em 4 6. Eu queria ver tua opinião para ver se você concorda comigo. Primeiro, eu tenho que ter o conhecimento do próximo nível porque eu consigo assim chegar lá. Eu tenho que ter as competências do próximo nível para as pessoas já conseguirem enxergar antes de eu estar lá. Eu tenho que ter a comunicação adequada com o próximo nível. E eu tenho que ter os comportamentos. Então, o que a gente falava de hard e soft skills, eu trouxe numa linguagem simples para falar o seguinte: qual é o conhecimento para o próximo nível? Quais são as competências? Qual é a comunicação? Como é o comportamento? Concordo. Número, gênero e grau. E vou mais longe. E você não precisa que a pessoa te promova para aquele nível. Quando a empresa, a companhia e o ecossistema já te olha dentro daquela função, você já está sentado naquela função. Sim. Então, assim, nossa, e isso é muito interessante, porque de vez em quando você fala assim, pra mim você era o head de people. Não, mas eu não sou. Quando as pessoas te enxergam naquela função... Você já tá lá. Já tá lá. É tempo. Exatamente. É tempo, vai antecipar. E essa é uma provocação porque eu te falei desse crescimento lá na AstraZeneca, o que era maluco? Tinha política, e você sentou na cadeira, tem que esperar 2 anos para ir para a próxima. Era muito comum. Em algumas empresas ainda é comum ter essa política, né? Uma empresa mais tradicional, farmacêutica, Exato. né? É comum. E eu só fiz uma entrevista. Porque na minha cabeça o processo seletivo é diário. Concordo. Só que na cabeça de quantos profissionais o processo seletivo é diário? Pouquíssimos, né? Pouquíssimos. E eu costumo levar isso nas palestras, porque eu vejo que profissionais falam, poxa, a culpa é do meu chefe, a responsabilidade é do meu chefe, a empresa não tá me reconhecendo. Calma. Quantas vezes você parou para analisar sobre os 4 ou 6? Quantas vezes você já fez as entregas do próximo nível para que as pessoas já te enxerguem lá antes de você sentar na cadeira? Essa é uma provocação simples. Só que quando eu olho para a tua trajetória profissional, eu observo que você conseguiu fazer isso dentro das empresas e nas transições entre empresas. Verdade. E a pergunta é, como tu conseguiu fazer isso? Porque eu nunca pensava só na minha cadeira. Eu sempre pensava na próxima cadeira, o que eu queria para minha carreira profissional, né? Então, assim, a gente é mulher, já é uma questão minoritária, né? Então, e eu vim de empresas muito tradicionais, que tem
A mesma coisa da AstraZeneca sempre foi em empresas que eu trabalhei. Sempre tradicional. Tem um tempo, você precisa maturar na cadeira, você precisa ter profundidade na cadeira. E eu sempre fui uma pessoa inconformada. Então, eu nunca queria saber só da minha cadeira. Eu sempre queria saber o que a outra cadeira aportava no negócio. Então, por exemplo, a minha base sempre foi talent, né? Então, eu sou muito forte em talent. Mas eu nunca sentei só na cadeira de talent. Eu queria saber como a remuneração funcionava, como o benefício funcionava, como as minhas ações impactavam nas áreas dos outros, como impactava na ação final do negócio, né? Então, e eu sempre ia atrás, eu perguntava, eu falava, vamos bater um papo, me mostra isso, me mostra aquilo, você consegue compartilhar comigo? Eu sempre questionava, então, por exemplo, você vai fazer essa entrega. Tá, mas por que dessa entrega? O que eu posso gerar de aporte para a companhia, para o resultado da companhia? E aí, eu sempre não me conformava. Então, acho que inconformismo fez com que eu sempre sentasse numa cadeira depois. Muitas vezes, eu não estava naquela cadeira. De vez em quando, eu não estava como, por exemplo, uma especialista, mas eu estava como sênior. Mas eu já estava sentando na cadeira de especialista. Porque para mim era muito pouco aquilo que eu tinha. Eu não gosto de ser uma pessoa limitada. Nosso job description é esse, você vai fazer exatamente isso. Nunca, e não é meu perfil fazer isso. Então eu sempre sento em outras cadeiras para me dar uma visão muito mais contextual de tudo. Então eu gosto de saber os impactos, o quanto que eu posso aportar valor no negócio. Ontem foi muito interessante porque ontem eu fiz uma entrevista de uma posição executiva e aí tava conversando com um candidato, o candidato falou para mim, falou assim, você é de people? Eu falei, sou. Aí ele falou assim, nossa, que diferente, porque você fala de negócio. Não é normal uma pessoa de people falar com profundidade de negócio. Sim. Né? Então, eu falei assim, eu falo e eu entendo. Né? Então, assim, e na WeWork ficou muito claro, porque quando eu entrei na WeWork, eu não entrei na cadeira de head. Entrei na cadeira de Talent Acquisition. Então, eu tava já com uma posição um pouco maior no mercado. Mas falei, vou fazer essa transição e vou voltar pra Talent. Né? Gestão da carreira ali. Exato, gestão de carreira. Porque eu falava assim, eu vim de empresas muito tradicionais. Então, eu falava assim, olha, se eu continuar com o mesmo modus operandi de empresa tradicional, eu vou continuar seguindo daqui até o final da minha carreira em empresas tradicionais. E as empresas estão num movimento de mudança, Sim. de inovação. Falei, como que eu faço para entrar no mercado de startup? A WeWork não é startup, né? Então, ela deixou de ser startup já tem um tempo. Mas ela tem uma cultura de startup. Funciona como? Exatamente, funciona como. Eu falei, e veio uma oportunidade da WeWork. Eu falei, não, então eu vou agarrar essa oportunidade. Eu fiquei na cadeira de talent, eu acho, por 3 meses. E aí, fui promovida interinamente como head de people lá na WeWork. E aí, desde que eu assumi como head, eu sempre falei assim, eu não quero ser uma head que olha só people, que olha só os subsistemas de people. Eu quero ser uma head que fale de negócio, consiga pegar a linguagem do negócio e transacionar para o time de people. E ver valor no trabalho do que people faz dentro do negócio. Porque todo mundo fala assim, people, RH, é só uma área de custo. Não é uma área que é estratégica na tomada de decisão, não é uma área que aporta valor. E pelo contrário. Para mim, o RH, ela tem que não só ser, como para mim, a área mais fundamental dentro do negócio para aportar a estratégia. A gente tem que participar da estratégia, porque assim, saiu o Flypen da companhia. People foi envolvido? Não, People não foi envolvido. Então, tipo, mas esse Flypen é a partir de onde? Sempre foi assim. Flypen vem do financeiro, ou da gestão estratégica de negócio, mas nunca People aportando. Então, quando eu falei assim, eu vou ser head, para mim tem que ser diferente. Eu tenho que estar junto das discussões de negócios. E hoje a gente consegue fazer isso. Eu entro em reunião de caixa com o financeiro. Uhum. Tu fala assim, Raíssa, o que você tá fazendo reunião de caixa? Para entender como que é o fluxo de caixa, o quanto que impacta quando eu subo, por exemplo, a minha folha de pagamento, como impacta o termômetro do caixa na companhia. Então, e é isso que eu consegui. E ontem um candidato falou para mim, nossa, não parece de people. Mas se a gente não faz esse movimento mental, a gente continua operando do mesmo jeito. É uma provocação. Antes, eu venho da área, já trabalhei em várias áreas, mas uma área que eu fiquei por muito tempo foi de vendas. Então, na minha cabeça era óbvio, ó, a área principal de qualquer negócio é vendas. Hoje mudou, né? Hoje, para mim, a principal área de qualquer negócio é de pessoas. Sim. Por quê? Sem pessoas, sem vendas. Então, se não existe área de pessoas, não vai ter a contratação para ter o time de vendas. Uhum. Então, o ponto principal é, independente se você vende espaço, se você vende tecnologia, se você vende serviço, se você vende produto, se você vende prédio, enfim. Você tem que ter um time para conseguir fazer aquilo. Então, hoje é muito óbvio para mim que a principal área de qualquer negócio é a área de gente, é a área de pessoas. E
uma frase que eu ouvi anteriormente, o RH tem que ser estratégico, o RH tem que ser estratégico. E aquela frase começou a me incomodar, que eu falo, poxa, não é que o RH tem que ser estratégico, o RH é a estratégia. Exatamente. Faz sentido isso? E o RH tem que estar na estratégia. Sim. Tem que suportar a estratégia. Né? Então, assim, quando a gente fala assim, porque quando a gente olha dentro de uma estratégia, vem muito quanto que EBITDA, quantidade de vendas, a falta de churn. Mas o RH impacta em todos os indicadores. Sim. Literalmente. E por isso que a gente tem que estar na estratégia. Total. Quando você olha para os desafios que a gente tem hoje no mundo corporativo, e eu não quero falar exclusivamente de onde você trabalha hoje. Sim, claro. Mas quais são os principais desafios das áreas de gente de gestão, assim, que tu observa no mercado hoje? Nossa, acho que tem tantas. Mas eu acho que o principal desafio é justamente você conseguir trazer as pessoas certas para as posições certas. Eu acho que isso é um primeiro desafio. E eu não tô falando só de competência, eu tô falando de você conseguir identificar nas pessoas o fit cultural da companhia. Há alguns skills que é fundamental para aquele determinado negócio, né? Porque você quer acabar com a carreira profissional de uma pessoa e você colocar ela no lugar errado, na posição errada. Uhum. Né? Então, acho que esse é um desafio que nunca vai deixar de existir. Que é justamente você fazer um bom processo seletivo e trazer as pessoas certas para as oportunidades certas. Acho que esse é um desafio. Tá fácil achar essas pessoas? Só que não, tá um pouquinho difícil. Acho que hoje em dia com muitas variantes, né? Então, eu acho que hoje as variantes do modelo de trabalho, dos desafios de compensation, dos desafios de qualificação. Então, a gente tem alguns desafios que são grandes ali como na frente de talent. Então, acho que esse é um primeiro desafio. Um segundo desafio é justamente como você consegue... Não tô falando de engajamento, tá? Eu tô falando de como você consegue lidar com o aceleramento de carreira dentro das companhias. Né? Então, hoje os profissionais, eles entram na companhia e já querem ser promovidos. Dando 6 meses de companhia. Mas fulano... A empresa do fulano funciona assim. A empresa do ciclano funciona assim. Mas aquela empresa funciona assim. E não é sobre... Não é que eu não consiga fazer. Mas você está preparado para estar na próxima posição? Você quer assinar uma demissão e você promover a pessoa para o lugar errado no momento errado. Sim. Entendeu? Eu não preciso... Então, como que eu consigo lidar com esse time que acha que teoricamente está pronto para o próximo passo e não está pronto, sem desmotivar? Posso fazer um parêntese? Claro. É que os profissionais, na maioria das vezes, eles olham para as ambições. Sim. Então, eu quero ser promovido, eu tenho o desejo de ser promovido. E um contexto que eu gosto de trazer é o seguinte, presta atenção. A melhor estratégia para você crescer é fazer a empresa crescer primeiro. Quando você faz a empresa crescer, oportunidades vão surgir. Quem tiver preparado vai assumir. Então, uma coisa que, independente da área de atuação, eu parei para analisar o seguinte, para que uma empresa existe? No fundo, lucro. Gerar lucro. Certo? Uhum. Planilha verdinha, última linha. Depois certo? que você tirou tudo, né? Tirou tudo. Você tirou tudo. É o que dá de... Exato. Empresas são feitas para isso. Uhum. Tem todo o propósito, missão, visão, valores. Mas um negócio, a não ser ONGs, um negócio, ele é feito para gerar lucro. Concordo. E aí eu parei para analisar. Isso muito cedo, tá? Eu falei, beleza. Como é que a empresa cresce? Vendendo mais, gastando menos, aumentando a margem de lucro. Sim. Eu falei, se eu quiser crescer na empresa, o que é que eu tenho que fazer? Vender mais, gastar menos, gerar mais lucro. Eu falei, mas eu não sou da área de vendas. Eu consigo vender mais projetos dentro, diminuir o custo da minha operação e aumentar a margem com novos projetos, ideias, ações. Então, na minha cabeça, ficou fácil. Como assim fácil? Independente da área, eu consigo fazer o time vender mais se eu contrato as pessoas certas. Vamos colocar que eu sou de people. A gente tinha uma taxa de conversão Y com a equipe Z. Se eu contrato as pessoas certas e a gente aumenta isso daqui, impacta em vendas. Se eu reduzir o tempo de contratação, SLA ali de contratação, redução de custo. Se eu diminuo o turnover, redução de custo. Então, eu comecei a... Eu sou estratégico, então a minha cabeça, ela sempre foi assim, falo, poxa, como é que eu dou um checkmate no meu crescimento profissional? Então, o checkmate, ele vem no crescimento profissional se eu faço a empresa vender mais, gastar menos e ter mais lucro.
E aí, o Atu hoje comentou de carreira e liderança, né? Uhum. Então, quando os profissionais veem isso, eu falo o seguinte, pera, qual é o teu objetivo? Ele fala, quero ser promovido. Eu falei, tu tá fazendo a empresa crescer como? Essa é a primeira pergunta que eu faço. Ele disse, como assim fazer a empresa crescer? Aí eu disse, se você quer crescer, você tem que fazer a empresa crescer. E o tempo pode ser 3 meses, 6 meses. Foi contigo 3 meses. Foi comigo algumas vezes em pouquíssimos meses. Mas é porque os profissionais, eles querem crescer, mas eles não investem naquilo que faz eles crescerem. Uhum. Eles acreditam que a suor fosse tempo. Assim como tem profissionais que querem crescer rápido, tem profissionais que acreditam que passar 2, 3 anos é o suficiente para ser promovido. Sim. Como lidar com isso também? Não, eu acho que é justamente isso. Quando você traz essa maturidade, essa compreensão, fica muito mais fácil. Mas eu sinto que as pessoas não têm essa visão. Tem não. Não, a grande maioria. Não tem. E é muito interessante porque você fala assim, olha, quando a pessoa fala assim, eu tô pronto pra ser promovido. Tá, mas o que você tá fazendo de diferente? Não, é porque eu tenho já 6 meses de empresa, eu faço uma coisinha a mais do próximo nível, mas eu não sentei totalmente no próximo nível. O que você tá aportando de valor? Eles não têm essa compreensão. Por isso que eu te falo que esse jovem, eles têm umas ideias mirabolantes, que é fenomenal. Eles pensam fora da curva, eles trazem soluções muito diferentes. Né? Eles desafiam e eles questionam. E eles vêm com um questionamento muito... E que você tem que estar pronta pra reportar e pra se posicionar. E se você gaguejar, já mostra que talvez você não tenha confiança e você não tem profundidade do que você está falando. É mais difícil para os líderes. É super mais difícil. Você tem que ter muita consciência, muita profundidade para você dar o não vai ser promovido, por quê? E é muito do que... E você tem que ter profundidade e trazer valor na sua resposta. Sim. Porque senão você desmotiva aquela pessoa. Uhum. E aí você faz o quê? Essa pessoa vai pro mercado de trabalho, né? Então... E eu acho que... E é interessante porque, assim... Quando a pessoa ela acaba não tendo profundidade, buscando também esse autoconhecimento fora, porque eu acho que é um combo de muitas coisas. Então, assim, a empresa tem uma responsabilidade, sim, né, no desenvolvimento da pessoa. Mas a pessoa também tem que ter essa autorresponsabilidade no seu desenvolvimento, né? Então, quando ela tem profundidade de se autoconhecer e saber qual que são os meus skills, quais são as minhas fortalezas, o que eu não sei, o que eu preciso aprender para o próximo nível... fica muito mais claro. Mas hoje esses jovens ainda não têm esse autoconhecimento profundo. Então você tem que fazer muitas vezes esse papel de vem cá, amiguinho, olha só. Você não tá pronto por conta disso. E montar um plano de ação para que você esteja pronto. O plano de ação, muitas vezes, o líder fala que é do colaborador. É do colaborador também, mas o líder pode suportar, desenhar junto. Porque muitas vezes... Né? Exato, porque muitas vezes ele não tem profundidade daquilo. Exato. Como eu vou conseguir atingir aquilo se eu não tenho profundidade sobre aquilo que eu tô falando, entendeu? Então... e quando você traz uma consistência para ele, uma clareza, ele vê valor da não promoção. Eu gosto sempre de provocar autorreflexão. Sim. Né? É comum, dentro das palestras, eu fazer algumas perguntas e falar, quem aqui acredita que já deveria ter sido promovido? Aí uma galera levanta a mão. 90%. Levanta a mão. Aí eu falo, quantas vezes você perguntou ao teu chefe o que é que tá precisando? Aí diminui a quantidade. Quantas vezes você parou para analisar o que você ainda tem que desenvolver, que você ainda não desenvolveu? Vai diminuindo. Vou fazendo mais perguntas, tá? Aí a provocação no final falou o seguinte, de quem é a carreira? É sua. Se você tem esse objetivo, você tem que se preparar. Eu falo que existem 2 tipos de promoção. Vê se tu concorda. Promoção pré-paga e promoção pós-paga. Igual telefonia. Gostei desse termo, não conhecia. Pré-paga e pós-paga. Eu falo, promoção, gente, é pré-paga. É igual cinema. Eu tenho que pagar antes de assistir. Não é feito restaurante que eu consumo para depois pedir a conta. Só que os profissionais querem ser promovidos igual a restaurante. Sim. E tem um outro ponto. Tem que ser pré-pago pelo lado do colaborador. E pelo lado da empresa também. Você tem que ter a posição. Porque por muitas vezes eu não tenho a posição naquele momento. Né? Então, assim... e eu falo isso muito, a gente leva muito a sério lá a Performance Cycle, né? O 9 Box. Uhum. Então, e eu faço essa reflexão muito com os líderes. Então, assim, ótimo que a gente tem mapeado quem são os key talents da companhia. Adoraria que todo mundo tivesse pra cima dentro da 9 Box. Mas também é importante eu ter também aquelas pessoas que não queiram ter ambição. Carregam o piano, né? Exato, porque não tem posição pra todo mundo. Né? Então, assim, eu sei que você tá pronto para o próximo passo. Você já entrega, você já tem todos os skills, você já fez a sua lição de casa.
fui atrás, eu já me profissionalizei, eu já estou entregando como, mas naquele momento a empresa não tem o próximo passo. E tem que ter maturidade, né? Sim, e muitas vezes eu falo assim, olha, eu não tenho agora. E aí é uma escolha da pessoa também. Você quer continuar investindo ou você vai pro mercado buscar uma outra oportunidade? Sim. E eu penso muito assim, quando eu vou pro mercado para buscar uma oportunidade, porque para mim já não tá mais satisfeito ali. Eu falo que nas empresas existem 5... não sei se você já leu o livro, As 5 Linguagens do Amor. Já ouviu esse? Já leu? Pronto. Conversando com a minha esposa, eu já li esse livro 3 vezes. Bastante. Já li esse livro 3 vezes. Por quê? Porque quando a gente fala sobre casamento, é sobre como a gente pode fazer o outro feliz. No dia que eu fui casar, o pastor chegou assim na minha frente e virou pra mim e falou o seguinte: tio da minha esposa, ele virou: Rodrigo, você tá casando com a Alessandra pra fazer ela feliz. Alessandra, você tá casando com o Rodrigo pra fazer ele feliz. Então, casamento não é sobre você buscar a sua própria felicidade. Mas o casamento, entre aspas, de sucesso, é quando você entende que tem conexão com você fazer o outro feliz. E aí, as 5 linguagens de amor se conectam no seguinte: qual é o tanque ou a linguagem que eu abasteço? E aí, a gente leu esse livro, a minha esposa falou: amor, por que tu não cria as 5 linguagens da carreira? Eu falei: faz super sentido. Aí eu comecei a refletir, disse, poxa, quais são as linguagens que os profissionais podem ter como seu tanque de combustível para a própria carreira? Falei: já sei. Possibilidade de crescimento. Tem profissionais que ficam nas empresas porque eles enxergam que ali eles conseguem crescer. E aí o líder tem que entender e trazer esse posicionamento. Tem profissionais que ficam nas empresas pelo fator de desenvolvimento. Eles nem querem crescer, mas só o fato de estarem sendo desenvolvidos, novas habilidades, mais desafios, fala, aqui é o lugar. Tem profissionais que é remuneração. Então, para ele é o dinheiro e acabou-se. Financeiro. Tem profissionais que é ambiente. Não sabe ficar num ambiente que é mais complexo, ou se está num ambiente legal, mesmo que as outras coisas não estejam tão legais assim, ele valoriza. E tem profissional que é reconhecimento, que é o grande combustível. Se ele se sente valorizado, reconhecido, elogiado, ele continua lá. E aí a provocação é, nós, enquanto líderes, precisamos olhar qual é o tanque dos nossos liderados e entender como oferecer isso para eles. Nós, muitas vezes, como os diretores, donos e responsáveis pelos RHs das empresas, a gente também tem que olhar para isso. Sim, concordo. E a gente só consegue olhar para isso se a gente conhece as pessoas. Porque eu não consigo... E aí que a gente volta naquele começo. Eu não consigo identificar cada um se eu não me conecto com as pessoas. Se eu não faço leitura de cenário, leitura de ambiente e leitura de indivíduo. Porque, por exemplo, o que eu falo, por exemplo, com uma colaboradora é diferente do que eu falo para outro colaborador, porque as motivações são diferentes. Né? Então, e é esse discernimento, é essa maturidade que vem muito com o tempo, com a experiência, com os desafios, porque você não vai conseguir isso fazendo essa leitura e essa análise na primeira experiência profissional. Isso só o tempo. E tá tudo bem, é isso que eu acho que é importante. Também, né? Ao longo do tempo vai mudando isso também, né? Não, é mutável, né? Então, assim, pra mim, que nem hoje, se você me perguntar isso há 15 anos atrás, era uma motivação. Hoje, pra mim, é outra. Porque hoje eu sou casada, tenho filho. Então, as motivações mudam. Mas é isso que é o olhar de pessoas que a gente tem. Do indivíduo que tá ali dentro da companhia. Quando você olhar a pessoa pelo íntegro daquela pessoa, você sabe do que ela é motivada. Ó, conversando contigo, dá pra eu perceber uma coisa. Tu é muito estratégica. Tu é estratégica na gestão da tua carreira. Tu é estratégica na tua agenda, dentro do teu trabalho. Tu é estratégica na conexão que você consegue fazer com as diferentes áreas. E tu é estratégica também com o teu posicionamento. Olhando pra tudo isso, se você tivesse que dar um conselho pra quem tá ouvindo a gente até aqui nesse episódio, entendendo que Raíssa construiu uma carreira de muito sucesso, que ela conseguiu trabalhar em diferentes segmentos, que ela está no dia a dia buscando o profissional que as empresas precisam, entendendo isso, conectada com isso, qual conselho você daria para as pessoas para que elas alcancem os objetivos profissionais que elas possuem? Eu acho que o primeiro conselho é você fazer por amor. Quando você faz por amor e por um propósito, tudo vale a pena. Então, se você não faz por um propósito, se você não gosta do que você faz, você não vai fazer com excelência. Dinheiro, ele sustenta durante um tempo. Depois de um tempo, não sustenta mais. E você pode chegar no ápice da sua carreira profissional com dinheiro.
Mas quando você tá num lugar que as pessoas te ouvem, não tô falando de escutar, é ouvir o que você fala. Ouvir a sua contribuição, você ver a diferença no que você faz e você ter propósito no que você faz muita diferença. E então, pra mim, eu digo assim, busquem esse lugar. Porque te dá um porto seguro que é inquestionável. Principalmente pra gente que tem... pra mulher que é mais difícil se posicionar no mercado. Então, por exemplo, o Rodrigo consegue se posicionar muito melhor do que uma mulher nas empresas mais tradicionais. Para mim foi muito difícil na minha carreira profissional conseguir me posicionar como eu consigo me posicionar hoje. Falar, me posicionar, trazer o que eu acredito para o meu local de trabalho. E as pessoas ouvirem isso. E verem valor no que eu tô falando. Então, para mim, o conselho é sobre buscar esse lugar de pertencimento. Sensacional. Obrigado, tá? Imagina. Obrigado por topar vir aqui compartilhar essa tua experiência. Parabéns pela tua carreira. Muito obrigada. Desejo muito e muito sucesso. Imagino que você tem anos e anos aí cumprindo esse teu propósito, fazendo a diferença na vida das pessoas. E como as pessoas podem te acompanhar? Pode me acompanhar no Instagram, não, porque eu não tenho Instagram, gente. No LinkedIn. Raíssa Mendes, pode me conectar a qualquer momento. Tô super disponível. E você também pode me conectar a qualquer momento. Vamos trocando figurinhas. Sensacional. Tá bom? Sensacional. E eu quero agradecer a você também, que ficou com a gente até aqui, nesse episódio. Você viu elementos de como fazer a gestão da tua carreira de maneira estratégica. Elementos de como as empresas estão avaliando o papel do líder. De como a gente pode conectar melhor as diferentes gerações. E como você pode ter uma carreira com um propósito. O teu trabalho não é só o teu trabalho. O teu trabalho faz a diferença na vida de alguém todos os dias. Seja no teu chefe, no teu liderado, no teu colega de trabalho, num cliente. Tu tem esse poder. Não desperdiça, porque mais de 1/3 da tua vida e do teu dia tu passa no trabalho. Não faz isso só pelo salário. O trabalho é um lugar para você se realizar. O trabalho é um lugar para você se orgulhar e fazer a diferença na vida das pessoas. Que você leve esses aprendizados desse episódio para o teu dia a dia de trabalho. E se você acredita que tem pessoas que precisam ouvir essa mensagem, compartilhe esse episódio com elas, para que elas também possam ter a carreira impactada, assim como você teve. Até o próximo episódio do Profissional Cast.